Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esta jovem é uma designer de jogos chamada Xiao Fifi. Apesar de ter apenas 28 anos para sua mãe, sua situação era como uma bomba prestes a explodir. A mãe de Fifi decidiu gastar uma quantia significativa de dinheiro para contratar um namorado para sua filha, a fim de trazê-lo para casa durante o té. Ela pediu a ajuda de sua amiga Min Min para encontrar alguém. O homem contratado é um estudante de atuação chamado Kai Win, cujo trabalho secundário é interpretar o namorado de garotas que precisam urgentemente de um parceiro. Quando Min Min apresentou Kai Win a Fifi, ele mencionou que era o mais solicitado na academia de arte, cobrando até 1.000 yuans por dia. Antes de assinar o contrato, Kai Win colocou uma condição: ele não pagaria nada. Fifi, ansiosa para impressionar seus vizinhos e aliviar a pressão de sua mãe, levou Kai Win para conhecer sua família. Durante a visita, Kai Win ouviu a mãe de Fifi ser ridicularizada pelos vizinhos por sua filha não ter um namorado. Fifi rapidamente apresentou Kai Win para silenciar os comentários. Kai Win confidenciou que era órfão desde jovem e tomava todas as decisões sozinho. Após uma noite de bebida, a mãe de Fifi ajudou o marido a ir para o quarto. Fifi levou Kai Win para o quarto de hóspedes, mas como estava uma bagunça, ela o levou para seu próprio quarto. Surpreendentemente, sua mãe havia preparado o quarto para ambos. Os parentes, no entanto, haviam levado todos os cobertores e colchões, forçando Kai Win a dormir no chão. Ele abraçou Fifi e dormiu até de manhã, acordando assustado e saindo correndo da cama. Kai Win garantiu que nada aconteceu entre eles e lembrou a Fifi sobre o pagamento. Fifi pagou Kai Win e elogiou sua atuação, sugerindo que ele poderia ser seu namorado no próximo té. Ela planejava um período de amor apaixonado seguido de uma separação amigável após 5 anos, acreditando que isso daria a ela mais tempo antes de sua mãe pressioná-la para se casar novamente. Fifi investiu 4.300 yuans em troca de 3 anos e meio de paz. No entanto, algo inesperado aconteceu quando sua mãe insistiu que Kai Win ficasse mais tempo, temendo que ela descobrisse algo em comum. Kai Win acreditava que tudo podia ser resolvido com dinheiro. Ele negociou a extensão do contrato com a senhoria, reduzindo o aluguel pela metade por 1 mês, com a condição de limitar o contato físico. Ele explicou que o contato físico era um serviço adicional cobrado por centímetro. Durante as refeições, Kai Win tinha que comer muito para justificar seu salário, o que preocupava Fifi com sua cintura. Ele a forçou a medir suas medidas, deixando-a tímida e envergonhada. Fifi achava que ele estava se aproveitando dela. Kai Win aconselhou Fifi a pensar com mais clareza. Ele ficou surpreso ao ver que suas medidas aumentaram. Ele culpou a si mesmo por perder o queixo pontiagudo e afirmou que consumir mais de 1.000 calorias em cada refeição foi um acidente de trabalho. Fifi, ouvindo com estranheza, resmungou e concordou em compensá-lo com mais dinheiro. Enquanto caminhava, ela encontrou seu velho amigo, o locutor, que de forma sarcástica, comentou que ela ainda era solteira porque tinha medo de meninos. Nesse momento, Kai Win apareceu. Ele se apresentou como namorado de Fifi e lembrou sua namorada de manter distância de pessoas que não usavam máscaras. O ato heróico de Kai Win de proteger Fifi deixou uma impressão profunda em seu coração, e ela se inspirou a desenhar seu retrato como personagem principal de seu novo jogo. Min Min, ao ver o desenho de Fifi, percebeu que era Kai Win. Ela alertou sua melhor amiga para não se apaixonar por seu namorado alugado. Enfrentando a realidade de seu peso, Min Min encontrou inspiração na imagem de um homem usando uma máscara. Ela admitiu que seu coração acelerava sempre que via Kai Win. Além disso, ela queria gastar mais dinheiro com ele. O sonho de tocar os lábios de um homem bonito finalmente se realizou para a solteira de 28 anos. Ela olhou nos olhos de Kai Win e suspeitou que ele gostava dela. Ele, no entanto, negou qualquer interesse e imediatamente desviou o olhar. Quando os 3/4 trouxeram frutas para as crianças, eles expressaram seu carinho por Kai Win e esperaram que sua mãe saísse. Kai Win começou a calcular o preço com a senhoria, mencionando que ao tocar sua mão, o tamanho era de 23 centímetros, equivalente a 23.000 yuans. Ele se perguntou por que, ao salvá-la, foi tão gentil,
mas agora parecia uma pessoa diferente. Ele lembrou a si mesmo em voz alta que ser atencioso era apenas sua maneira de agir. Seu verdadeiro eu só se preocupava com interesses egoístas, esperando que essas palavras fizessem Fifi choramingar e reclamar com Min. Fifi achava que demonstrar afeto era responsabilidade de KY para enganá-la, então ele cobrava uma taxa pelo contato físico. Ela ligou para KY para pagar a conta e pediu que ele tirasse um dia de folga para trabalhar como dublê na equipe de filmagem. Ela ficou impressionada com a beleza de KY em trajes antigos. Vendo-o entrar na água várias vezes e ser desrespeitado pela equipe de filmagem, Fifi decidiu parar de cobrar pelo contato físico com ele. Ela prometeu assistir ao filme quando fosse lançado, mesmo que ele fosse apenas um dublê do personagem principal. Em casa, Fifi estava cheia de inspiração para criar um personagem mitológico para seu jogo. Ela ligou para Min para reclamar porque não resistiu ao charme de KY e pediu sua taxa de contato de volta. Se não houvesse contato físico, nenhuma taxa seria cobrada. O sonho de uma jovem de tocar os lábios de um homem bonito se realizou para a solteira de 28 anos. Fifi cobriu seu corpo, deixando apenas os olhos expostos durante as refeições, alegando ser alérgica ao ar. Preocupados, seus pais a obrigaram a ir ao hospital para um check-up, descobrindo que Fifi estava suando para perder peso. Eles esperavam que sua mãe não morresse, uma menina que gostava de embelezar-se. Fifi agradeceu a KY por ajudá-la, esperando que ele a fizesse pagar a taxa e lidar com a crise da mídia, mas Fifi não se deixava enganar facilmente. Durante a refeição, a mãe de Fifi forçou a filha a tirar as luvas para comer arroz. O coração de KY continuou batendo forte, e ao ver Fifi saindo rapidamente, ele tropeçou, fazendo-a cair. Como resultado, KY cobrou 5.000 yuans e convidou Fifi a continuar pulando em seus braços na próxima vez. Vendo sua filha ocupada jogando um jogo de 3/4, a mãe de Fifi a lembrou de ir para a casa do namorado. Fifi e KY estavam com raiva um do outro, e sua mãe os forçou a fazer as pazes. Fifi culpou sua mãe por favorecer seu genro e lembrou a sua filha de aguentar firme. KY esperou o fim das férias para organizar o casamento, mas sua mãe a pressionou a pedir a KY para brincar com ela. KY disse que trabalhava mais de 8 horas por dia. Se continuasse trabalhando agora, teria que pagar horas extras para viver em paz. Voltando ao quarto, bufando e desabafando sua raiva no pato de pelúcia, Fifi quis comprar novas fantasias para os personagens do jogo, mas descobriu que sua conta havia sido gasta quase inteiramente com KY. De manhã cedo, ela tateou até o quarto de KY para encontrar sua fraqueza. Ela tentou desbloquear o telefone de KY, mas ele a puxou para seus braços. Imagens sedutoras de KY apareceram de repente, fazendo-a voltar timidamente para seu quarto. No entanto, ela percebeu que KY estava brincando deliberadamente e não desistiu. Enquanto KY tomava banho, ela espiou o telefone dele. Ficou irritada ao ver uma série de mensagens da filha de KY. Depois de terminar o banho, KY se perguntou se ele era namorado de várias garotas, sem medo de confusão. Após a conversa, ele disse que, se não assinasse um contrato de locação exclusivo, não teria permissão para interferir em seus assuntos extras. O questionamento de KY só a enganou porque algumas outras garotas disseram que não foram cobradas por contato físico e se perguntaram por que KY a tratou assim. KY acredita que um namorado alugado é apenas uma transação, e toda a gentileza é apenas uma farsa que todo cliente entenderá. No entanto, ele tem pouco contato com homens, por isso precisa ser justo com o dinheiro para lembrar constantemente que ele e ela só realizam transações financeiras. KY planeja devolver os valores incorridos a Fifi após o término do contrato. Ela admitiu que secretamente olhou para ele para coletar dados para a imagem do personagem do jogo. Insistiu que não precisava de KY, apenas de dinheiro, e rapidamente o impediu de continuar. Ela convenientemente explicou aos pais de KY que eles estavam viajando e não voltariam até a próxima semana, usando a desculpa de estar ocupado com o trabalho para pedir permissão para ir primeiro à cidade. Por favor, estenda por mais alguns dias. Para ir à reunião de classe com ela,
KY estava gordo e infelizmente tinha a cintura apertada. Então Win preparou instrumentos de massagem para a dor da professora e a forçou a ir ao hospital. Na hora certa, a vizinha veio lhe dar algumas especialidades, vendo-a inchada e com dor na cintura. A rainha disse a KY para se abster para proteger a namorada. KY aconselhou-a a não comparecer à reunião de classe porque sua cintura estava gorda. Ela afirmou que teria que se exibir para seus amigos nos últimos 5 anos. Ameaçou que, se KY não tivesse um bom desempenho, escreveria uma crítica ruim de 1000 palavras para ela. Voltando à sala para se preparar para a reunião online, o tagarela apareceu de repente e pediu-lhe para medir o tamanho do seu corpo, esquecendo-se de desligar a câmera da reunião online. Ao ver KY desempenhar o papel de namorado de outra pessoa, ela o caluniou e o acusou de morar com ela. Como resultado, os pais do cliente ficaram irritados e KY teve o contrato cancelado. Ele a culpou por causar problemas e afetar seu trabalho. Fifi pensou que estava se vingando porque mediu o tamanho do corpo de KY e toda a empresa disse que ela era uma caçadora de homens. KY estava com raiva e determinado a não ir à reunião de classe com Fifi. Ele pensou que o cliente anterior registraria uma reclamação contra ele e acrescentaria outra acusação de difamação, mas estava tudo bem. Ele rapidamente admitiu seu erro a KY. Ela confidenciou que seu colega de classe, o orador, foi quem lhe causou medo. Depois disso, ele a pressionou continuamente para ser sua namorada. O professor KY estava determinado a não ir com ele, então teve que pedir a Min para comparecer à reunião de classe. Min pediu desculpas porque teve uma situação inesperada e não pôde comparecer ao encontro de Bu Yanfie e saiu rapidamente, mas foi impedido pelo monitor da turma. No jogo de verdade ou desafio, perdendo logo no primeiro jogo, o presidente da turma pediu que ele bebesse bebida alcoólica e trocasse com quem tivesse as cartas mais altas. Quem diria que foi o namorado que apareceu novamente quando estava mais pesado, apresentando-se como namorado dela. Ele foi punido por beber álcool e se misturar com bandidos. A professora, com a cintura de KY doendo, carregou rapidamente e saiu primeiro. De volta para casa, eles ergueram as taças para comemorar a vitória e estavam embriagados, agradecendo a KY por ter vindo procurá-los. Ela elogiou o ato heróico de KY de salvar a beleza como muito legal. Mas ela só ficará emocionada quando ele parar de cobrar honorários do namorado. KY confidenciou que precisava ganhar dinheiro para ir à escola. Ele era realmente órfão, então precisava ganhar a vida sozinho. Aproveitando o momento em que se sentiu tocado, KY pediu que ela assinasse um contrato para morar com ele. Win entrou em seu sonho de menina e de repente o beijou. Como resultado, KY passou a noite sem camisa na sala dos bandidos. Ele rapidamente explicou que na noite anterior, estava inchado e vomitou. KY bufou e voltou para seu quarto, mas não conseguiu escapar dos braços dela. KY estava bêbado e gradualmente adormeceu. Na hora certa, Min trouxe seu namorado, chamado Lang Kak, para visitar a casa de sua melhor amiga e culpou Min por prometer ser solteira, mas de repente se apaixonou. Min pediu desculpas por não ter conseguido conter o jovem piloto. No entanto, seus pais decidiram expulsá-la de casa. Min teve que trazer o namorado para ficar alguns dias. Fifi apresentou os dois a KY, que pensou que conhecia Lang Kak antes. Lang Kak disse que estudou com KY, embora fosse considerado a flor da escola, mas KY teve azar e ativamente juntou-se à equipe de filmagem, atuando como coadjuvante no papel de bucha de canhão, mas ainda sem reputação. Conhecendo Min em particular, KY questionou por que ela não contou a verdade sobre a identidade de Lang Kak. Min avisou KY a não se preocupar com sua vida e calúnias. Se KY se atreve a pensar muito sobre obesidade, então não a culpe por chegar cedo e de repente ficar obesa porque nossa casa é limpa e arrumada. Min mostra seu pelo e acorda cedo para limpar. Ela também cozinha muitos pratos deliciosos para os dois. Ela bufou contente porque finalmente estava livre do peito de frango de KY. Naquele momento, KY saiu para tomar café da manhã, bufando e irritado porque Lang estava estragando Min. Quanto ao meu namorado,
Ele era do tipo que contratava um vigia para cuidar de Min. Fifi pediu a KY que lhe trouxesse refrigerantes. KY recusou porque refrigerantes não fazem bem à saúde. Ao ouvir que ela se comparou a Lang Kak, KY confirmou que ele se recusava a fornecer serviços de namorado fora do horário de expediente. Ela voltou para seu quarto com raiva. Ela confidenciou a Min que um namorado de verdade ainda é melhor. Deste lado, KY questionou Lang Kak sobre por que ele estava tão determinado a competir com as habilidades do namorado dela. Acontece que Lang Kak também era o namorado alugado de Min. Lang Kak adivinhou que KY tinha sentimentos, então ele estava envolvido com Fifi. Ele aconselhou KY a deixar de lado o coração, o respeito próprio e agarrar o destino inevitável. Enquanto isso, Min vê o contrato de coexistência entre os bandidos e KY. Ela estava frustrada porque KY estava explorando seu próprio dinheiro. Min confessou que Lang Kak também era um namorado contratado, então descobriu-se que Lang Kak foi quem foi arranjado para os bandidos por causa de seu gosto. Então Min o escolheu e contratou KY para fazê-lo rir e culpar Min. Fique com o cartão amarelo e dê a si mesmo um cartão ruim. Mas ele não queria mudar de volta. Para espiar seus erros, Min prometeu treinar KY para se tornar um bom namorado como Lang Kak. Min quer organizar um concurso e depois usar alguns truques para fazer KY perder. Depois disso, ela o forçará a assinar um contrato de prostituição. Se KY não participar, Min irá expulsá-lo. Quando KY ouviu isso, ficou com raiva e foi embora, cuspindo em Min porque não queria que KY fosse embora. Min acredita que esta é a única maneira de fazer KY obedecer e foi ao quarto de KY para fazer as malas. Koa e Lang Kak eram tão gordos que não precisavam mais de Min, então encontraram um motivo para afastá-los. Temendo que a próxima pessoa fosse um cara diferente e se ofereceram para se aliar a KY para fazer as duas garotas mudar de ideia. Garanto que isso fará com que você avalie 5 estrelas pelo milagre. Durante a reunião, Min anunciou que não precisava mais de namorado alugado, então organizou um concurso para escolher o namorado perfeito. Para continuar assinando o contrato com a difamação, o perdedor terá que assinar um novo contrato de aluguel, fazer ativamente as tarefas domésticas e cuidar da difamação. Lang Kak percebeu que este jogo era originalmente voltado para KY e não permitiria que KY se aproveitasse dele para lidar com Min. Mestre Lang Kak concordou alegremente com KY, sabendo que ele não cairia facilmente na armadilha. No entanto, KY concordou em lutar contra Lang Kak. Min anunciou as regras do concurso. 2 equipes amarrarão as pernas para conseguir ingredientes. Depois disso, os 2 competidores irão para a cozinha para mostrar suas habilidades culinárias. A competição começou com um início agitado e correu para conseguir os ingredientes. A velocidade de KY fez com que Lang Kak não conseguisse retornar à cozinha a tempo. Lang Kak estava confiante em suas habilidades culinárias. KY também não desistiu de seu prato forte de peito de frango, embora KY tenha roubado todos os temperos, como Lang Kak, usado cascas de camarão e algas marinhas para criar um sabor doce e salgado para o prato. Como resultado, ele venceu KY, que ousou jogar e ser disciplinado. Win teve que assinar um novo contrato. Min disse que o dinheiro para alugar um namorado será deduzido das despesas de moradia e subsistência. Além disso, KY deve cuidar bem de sua fertilidade. Como resultado, KY teve que levar comida para a cama e massagear a bruxa. Os professores são muito exigentes. Win saiu da sala com raiva. KY ficou tão chateado que bebeu vinho para aliviar sua tristeza e se perguntou: é difícil para ele me confortar um pouco? KY afirma que não é babá. Ele decidiu rescindir o contrato e sair dali bufando. Culpa KY por ser covarde e fugir assim que assinou o contrato. KY admitiu que não gostava de ser comparado a Lang Kak. Ele sabia em seu coração que um namorado como ele não era bom. Mas ele não quer ser outra pessoa. Voltando ao seu quarto, ele reclamou para Min que KY estava indo embora e achava que ela deveria mudar de namorado, apenas para descobrir que não poderia deixar KY.
Ela estava com medo de que tivesse se apaixonado por ele. No momento certo, entrando na sala, ele sabia que Min Min e os bandidos não gostavam da maneira de KY cobrar taxas. Olhando para o contrato antigo, Long Kak adivinhou que KY havia reembolsado as taxas adicionais em corridas. Long Kak disse que KY tinha uma origem familiar difícil e muitos talentos como artista. Ele passou no vestibular para a Academia de Artes para ter dinheiro para viver e pagar a escola. KY trabalha ativamente como namorado contratado. Na universidade, um cliente, após rescindir o contrato, agarrou-se a KY e não o soltou. Ela continuou mandando mensagens e ligando, e até foi para a escola e quis se suicidar. A história de ser namorado contratado foi exposta porque a escola proibiu esse trabalho, então KY teve que trabalhar como porteiro no canteiro de obras para ganhar a vida. Durante os últimos semestres, Win recebeu um convite para atuar em um filme, mas seu contrato foi violado e ele teve que pagar uma indenização, então ele teve que continuar sendo um namorado contratado. Ele estabeleceu uma regra para não permitir que os clientes vibrassem com ele. Outro Lang adivinhou que KY queria evitar que coisas ruins acontecessem novamente, então ele usou o método da taxa para cortar os sentimentos de Fifi. Olhando para trás, Win estava sempre sorridente e frio, sempre aparecendo quando ela mais precisava dele. Não achei que ele teria que suportar tantas dificuldades. Na manhã seguinte, os bandidos foram se despedir de KY. Ela se desculpou por organizar o concurso para atingi-lo, dizendo que KY havia feito um bom trabalho como namorado contratado. Foi um erro dela. Ela deu-lhe um quadro como despedida, agradecendo por sempre aparecer quando ela mais precisava dele. Fifi afirmou que nunca quis trocar KY por outro Lang, pois no coração de seu namorado alugado ela só tinha KY. Então ela esperava que ele ficasse. Para comemorar o retorno de KY, organizamos um piquenique. Desta vez, KY estava mais atencioso e não era mais intimidador. Os 4 amigos se divertiam, criando lindas lembranças. Conversando com Fifi, Min Min se perguntou qual método sua melhor amiga usou para domar KY. Fifi pensou que o coração de um homem era como uma agulha em um palheiro. Ela apenas disse que queria que KY ficasse, e ele obedeceu obedientemente. Após um período de observação, Min Min percebeu que KY não era uma pessoa promíscua. Ela decidiu que não se oporia a um encontro real com KY. Na mesa de vinhos, Min Min queria brincar de flexão dos dedos. Quem faria a primeira pergunta? Chega de primeiros beijos frustrados quando KY flexionou um dedo. Min Min continuou a perguntar quem gostava de uma pessoa presente ali, e KY não admitiu porque eles estavam ocupados investigando um ao outro. KY cruzou secretamente os dedos, mas não deixou Min Min ver. Bêbada de álcool, ela se escondeu nos braços de KY. Ela perguntou para quem foi seu primeiro beijo. KY teve que lembrar sua namorada, não deixando escapar de seus lábios. Acordei e pensei que estava sonhando em beijar KY novamente. Os professores o evitaram e secretamente pensaram que sua namorada estava planejando lavar as mãos de responsabilidades. Justamente quando seu pai obeso veio visitar sua filha de repente, Min Min rapidamente pegou Long Kak e se escondeu. KY saiu rapidamente para cumprimentar seu sogro, e a professora descobriu um saco de bolos para o cachorro. Win rapidamente admitiu que comprou lanches para o cachorro. Ele ouviu o cachorro latindo e seu pai saiu à procura dele na varanda, culpando o pai por apenas cuidar do cachorro sem prestar atenção na menina. Finalmente, ela conseguiu mandar seu pai embora, e KY deu um suspiro de alívio porque eles foram capazes de evitar um desastre iminente. No dia seguinte, Min Min e Fifi se prepararam apressadamente para o próximo lançamento do jogo. Olhando para as 2 garotas ocupadas jogando o jogo do amor com o deus masculino virtual, elas ficaram com ciúmes porque não podiam competir com o personagem gordo e niilista por seu amor, e Min Min as elogiou muito. Os personagens do jogo são bonitos, perfeitos e leais. Todos acham que deveriam depositar dinheiro para esse namorado perfeito. Diante do risco de ser abandonado, KY aliou-se a Long Kak para lutar contra o deus masculino do jogo. Eles decidiram tentar jogar para descobrir quem sabia que ele havia vencido centenas de batalhas.
Lang Kak se transformou em um jovem charmoso e elegante, sacudindo Min Min, que teria pensado que ela fugiria para esta sala com medo. KY-Win desempenha o papel de um magnata tirânico que empurra sua namorada contra a parede e cospe na parede. Ele toma o remédio errado e faz KY-Win voltar à consciência. Ao ouvir dois meninos que queriam imitar personagens de jogos sendo assediados e aconselhá-los a desistir da ideia, Min Min disse que gostava de deuses masculinos virtuais, mas não gostava de namorados da vida real assim porque só a beleza nas fotos permite aos homens virtualmente deuses fazerem coisas cafonas sem serem assustadores. KY-Win se ofereceu para trabalhar com Lang Kak como modelo para as duas garotas, levando materiais para criar um jogo de amor. Lang Kak admirou o plano de KY-Win, que não só lhe rendeu algum dinheiro extra, mas também fez com que as duas garotas prestassem atenção em seus namorados novamente na vida real. Comemorando o Ano Novo Lunar, os pais de Fifi vieram visitar seus dois filhos, Min Min e Lang Kak, que moravam temporariamente na casa ao lado. Vendo que Min Min estava triste, Lang Kak aconselhou-a a ligar e se reconciliar com seus pais. Min Min sabia que estava errada em contratar um namorado para enganar seus pais, mas se ela fosse para casa, Lang Kak não poderia ficar ali. No entanto, Lang Kak só precisava de Min Min para ser feliz, e ele resolveria tudo sozinho. À primeira vista, Lang Kak se apaixonou por Min Min, sabendo que ele estava errado primeiro, mas ela precisava da compreensão de seus pais, porque então eles perceberiam seu erro. Lang Kak finalmente recuperou o favor da amante. Olhando para eles com amor, Win suspirou porque sua namorada ainda estava ocupada confiando no deus masculino do jogo, então ele teve que confiar no cachorro. Olhando para KY-Win brincando com seu animal de estimação, o bandido secretamente tirou uma foto, mas foi pego em flagrante por KY-Win. O bandido explicou que estava pegando dados de design de jogo e pediu seu telefone, chegando acidentalmente muito perto de KY-Win, deixando os dois tímidos. Ao vê-los felizes juntos, Min Min de repente teve uma nova ideia. Um momento depois, Min Min anunciou repentinamente que havia perdido no jogo, então culpou a si mesma por KY-Win. Vendo isso, KY-Win apenas pediu desculpas a KY-Win, culpando-se por não perceber que ela estava insatisfeita com ele. Ele saiu decepcionado e rapidamente correu atrás dele, mimando sim KY, e Win o perdoou. Ele a questionou porque ela tremia tanto a ponto de apostar e explicou que estava tentando cair em uma armadilha de apostas. Quem teria pensado que Min Min estava realmente falando sério sobre pedir uma dívida? KY-Win, zangado e gordo, concordou em ser o namorado de Min Min. Lin objetou de repente porque a montanha não conseguia contê-lo. Os dois tigres escolheram imediatamente KY-Win para encontrar novos sentimentos. Lang Kak estava com o coração partido e disposto a passar a servir. A professora entrou correndo na sala, bufando, e as 3 pessoas restantes sorriram com orgulho. No dia seguinte, o próprio KY-Win preparou o café da manhã para Min Min. Ele até deu cada mordida para sua nova namorada. Do outro lado, Lang Kak fez pão com vários sabores para te deixar satisfeito. Vendo Min Min reclamando de dores no ombro, Win imediatamente fez uma massagem nela. Ele também concordou em chamar Min Min de irmã mais velha. Zangado porque KY-Win abandonou sua honra. KY-Win não se importou. Ele continuou a trazer frutas para sua namorada e observou KY-Win alimentar Min Min fié com cada pedaço. Ele não aguentou, então se chamou para falar sobre seu quarto. Devolva KY-Win a ele por causa dela. Desacostumado com os mimos de Lang Kak, Min Min se perguntou se Min Min usou dinheiro para subornar ou usou a força para domar KY-Win. Min pensou que KY-Win era apenas uma pessoa comum. Desde que fosse habilidoso, ele seria capaz de treiná-lo. Ele acredita que KY-Win não é como Lang Kak, ele tem um temperamento explosivo. Arrogante, mas muito gentil de coração, ninguém pode substituir KY-Win. Fifi afirmou que KY-Win pertencia apenas a ele, que teria pensado que KY-Win estava do lado de fora e ouviu todas as palavras verdadeiras de Fifi. Acontece que Min Min veio encontrar KY-Win. Ela se gabou de que seu medo de meninos é na verdade muito sério. Depois de ser provocada pelo garçom, ela raramente conversava com homens. No entanto, Fifi não rejeitou KY-Win.
Ela contatou ativamente Min esperando que KY pudesse trazer a verdadeira felicidade para Fifi. KY estava confuso porque Fufi não gostava muito dele. Min inventou um drama para forçá-la a ver claramente seu coração. Fifi culpou as 3 pessoas por conspirarem para enganá-la justamente quando sua mãe de repente chegou em casa gritando para que todos se escondessem rapidamente no armário. Ela estava tão frenética que também puxou KY para dentro do armário e tentou sair, mas KY puxou-a de volta. Ele estava preocupado que sua mãe pensasse que os 2 filhos estavam fazendo algo obscuro no quarto fora dos 3 quartos. Ele descobriu que a casa inteira estava coberta de pelos de cachorro e que os móveis da casa também apresentavam muitas anormalidades. Ela imediatamente entrou em seu quarto e viu seus 2 filhos escondidos no armário. Min não conseguia escapar dos olhares de sua mãe adotiva e de seu pai. Ele chegou em casa e viu 4 crianças ajoelhadas no chão. Para investigar o que aconteceu recentemente, o 3º departamento decidiu interrogar cada pessoa, começando por Min. Ela se gabou de que seus pais criticaram a origem familiar de Lam Kak e os impediram de se apaixonar. Ficou alguns dias para que seus pais percebessem seu erro. Quando conheceram Lam, 3 quartos o aconselharam a sair e encontrar um emprego. Não fique perto de Min Lam o dia todo. Outras pessoas afirmam que você realmente gosta de Min Lam, você sente muito, gabando-se de que decidiu não ser um namorado contratado para ser honesto consigo mesmo. 3 quartos eu recuo quando ouço a palavra aluguel de namorado. Ela adivinhou que KY também era um namorado contratado do bandido. Quando chegou a vez de KY, ela mostrou fotos da infância de seu genro Fifi. Ela confidenciou que, desde os 5 anos, no ensino médio, sua filha sofre com comportamentos antimasculinos e disse que a obesidade surge naturalmente quando ela está com ela. No entanto, ela ainda queria levá-la ao psiquiatra em 3 quartos para agradecer a KY por cuidar da doença de Fifi. Finalmente, o bandido de 3 quartos questionou sua filha por ousar assinar um contrato de amor para enganar seus pais. Ela disse à filha para pedir rapidamente a KY que se mudasse na frente de toda a família. 3 departamentos anunciaram que KY e Lam Kim devem se mudar. Ela combinou um encontro às cegas com outra pessoa. Ele olhou para KY, mas não se opôs à decisão de sua mãe. Voltando ao quarto, o pai sabia que sua esposa estava apenas tentando estimular os sentimentos de KY. Os 3 quartos perceberam que a personalidade de KY não era ruim, então ele quis fingir ser real. O professor KY arrumou suas coisas e zombou sarcasticamente de seu amigo, que era tão pobre que só tinha autoestima. O Sr. Win cobrava continuamente a taxa de contato corporal para se lembrar de não ser movido por bandidos. Se KY tivesse desistido facilmente da obesidade, ele não teria ficado para competir com Lam KY Sois. Win admite que gosta de ser gorda, mas não pode ficar em casa. Lam Kak confidenciou que estava determinado a deixar de ser um namorado contratado. No momento, ele só queria expressar seus sentimentos por Min. Encontrando Min fora da sala, ele de repente se aproximou e confessou: "Eu gosto de Min. Sinto muito por ter feito você ser exposta na frente de seus pais e até ter sentimentos por você, mas vou pagar todo o seu aluguel porque quero te dar o amor mais puro." Quando ela beijou Lam Kak de repente, ela decidiu cobrir toda a vida de Lam Kak. Ela proibiu o namorado de sorrir inocentemente para outras mulheres. No final, Lam Kak conquistou a rainha Min e voltou ao quarto de Lam Kak para se gabar para KY de que ele havia acabado de confessar seu amor com sucesso, e Min concordou em se mudar para morar com ele. KY queria se dar uma chance, então foi procurar os bandidos, mas quando a enfrentou ficou sem palavras. No dia seguinte, Min e Lam Kak mudaram-se para o bar da casa da família do outro e se apaixonaram rapidamente. Foi a vez de KY usar o ônibus como desculpa para ficar um pouco até tarde. A professora bufou para fora das 3 salas, incentivando sua filha a vir ao encontro às cegas para não fazer as pessoas esperarem muito. Vendo o estranho Win sentado imóvel nas 3 salas, ela reclamou porque os jovens de hoje não são tão ativos quanto naquela época. Ela deliberadamente exibiu que estava prestes a marcar um encontro às cegas para sua filha em um restaurante famoso online. O nome é Little Paris,
Dizem que todos os casais que se encontram às cegas aqui fazem sucesso. KY estava com medo de perder peso, então correu rapidamente atrás dela. O objeto de ver os olhos da bruxa é o médico que gosta da fofura da bruxa. Dr. LY espera ter a oportunidade de namorar com ela. Ouvindo o médico calcular as calorias de uma refeição gordurosa, ela de repente se lembrou de KY. Ela não pôde deixar de chorar justamente quando KY apareceu na frente dos bandidos. Ele pediu desculpas ao médico por sua grosseria. Mas ele definitivamente teve que sair com sua garota. KY prometeu ir para casa primeiro, cuidar de alguns assuntos e depois iria procurá-la. Ele admitiu que era realmente um órfão que veio até a casa. Ele sentiu o calor da família pela primeira vez. KY afirmou que, mesmo que seu início com os bandidos não tenha sido puro, seus sentimentos por ela são sinceros. Além da obesidade, ele também gosta do ambiente acolhedor da família de KY e espera que seus pais lhe deem a oportunidade de se tornar um membro da família. Papai tem medo de que KY, que era um namorado alugado, se envolva com muitas garotas. KY provou que deletou todos os contatos de seus clientes. Ele se sente miserável por perto. Finalmente, esperando a volta de KY, ele deu à senhoria uma oportunidade única na vida, sem precisar depositar dinheiro e ainda ter um namorado caloroso e gentil. Quero ser seu namorado em tempo integral, seja apenas você, todos os meus serviços são gratuitos. Preciso de um beijo para selar o contrato de uma vida inteira de amor. No dia seguinte, KY e o gordinho se despediram dos pais para ir trabalhar na cidade. KY continua trabalhando na trupe de teatro. Ele muitas vezes tem que recusar clientes antigos porque precisa se manter para a nova era do banditismo. Min Min e Lang Kak passaram por aqui porque estavam entediados com a imagem do piloto de Min Min, então deixaram Lang Kak desempenhar o papel de um CEO dominador que só estava apaixonado por ela. Eles foram a um encontro, fazendo KY olhar para ela sem expressão. Ele disse que estava desempenhando um papel na peça, então queria convidá-lo para assistir. Quem diria que KY escondeu o anel atrás da passagem para ser esposa do meu irmão? KY, mesmo que você não possa interpretar o personagem principal, está tudo bem porque na minha história você sempre interpretará o protagonista masculino. Sempre serei um fã leal e apoiarei você por toda a minha vida. No final das contas, o amor que começou da mentira também mudou para a sinceridade. O relacionamento de um namorado falso virou o verdadeiro namorado de um bandido. Esperançosamente, eles manterão vivo o fogo do amor para dar as mãos em todas as dificuldades. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos resumos na nossa tela resumida.